Olá, bom dia. Deus abençoe a sua vida. Malhando trigo no lagar. Esse é o título da nossa oração essa semana. Estamos em propósito de oração, buscando a Deus, nos aproximando do Senhor. Já estou há algum tempo aqui com Deus. Entrei até um pouquinho depois do que eu tenho entrado, né? Às vezes eu entro antes, às vezes eu entro depois. Mas o propósito maior é deixar uma oração e uma palavra aqui. E Deus tem nos abençoado de uma maneira especial. A palavra de Deus fala sobre Gideão, eu tenho comentado todos os dias, né? Que ele estava malhando trigo no lagar. O lagar não era o lugar de malhar trigo. O lugar de malhar trigo é na eira. Não eram as melhores condições, mas ele o estava fazendo. E às vezes nós não estamos em melhores condições e até questionamos, né, o porquê disso. Mas não significa que Deus não esteja conosco ou que a bênção não virá. Gideão se tornou vencedor ali, depois do lagar, né? Depois daquela situação, depois daquela circunstância. E às vezes a gente não entende o porquê. Eu estava meditando agora em 2 Reis, no capítulo 4, o versículo 2. A mulher havia perdido seu esposo e foi adiante do profeta Eliseu. E no versículo 2 diz assim: Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Me diga o que você tem em casa. E a tua não tem nada a não ser um jarro ou uma vasilha de barro com um pouco de azeite. Eu não tenho nada a não ser um pouco de azeite. Foi essa a resposta dela. Diante disso, o Eliseu deu uma ordem para ela. E às vezes quando vem a ordem do Senhor, a direção de Deus, a gente não entende. E Eliseu disse: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e seus filhos entrem na casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então Deus deu essa direção para aquela mulher. Ela precisando de ajuda, precisando de socorro. Ela estava malhando trigo no lagar, ela estava naquela situação mais adversa possível, né? E ela foi diante do profeta: e aí, o que eu faço agora? Meu esposo era teu servo, o senhor sabe também, ele era de Deus e veio a falecer. E agora, o que eu faço? E o profeta deu a direção a ela: vá pedir vasilhas emprestadas. E às vezes quando vem essa direção, nós estamos esperando uma resposta de Deus e não mais trabalho da parte de Deus. Nós estamos querendo que Deus resolva e não mais trabalho. Mas eu vim aqui pedir ajuda e o Senhor mandou eu pedir vasilhas. Eu vim aqui pedir um apoio, pedir um auxílio, pedir uma direção. O Senhor vem mandar eu correr atrás de vasilhas. Então, assim, diante da situação que já estava difícil para aquela mulher, o profeta deu uma direção que talvez aos olhos dela seria ainda mais difícil. Vai pedir favor ali pro vizinho da direita, pro vizinho da esquerda. Vai pedir ali as vasilhas emprestadas. Vai usar um termo mais, uma expressão mais pesada, né? Vai trabalhar, vai carregar a vasilha, vai fazer algo para que essa situação mude. E talvez é isso que Deus está querendo da nossa parte, que nós venhamos nos movimentar, que nós venhamos nos mexer para que algo aconteça. Quando o Senhor falou para Pedro lançar a rede, Pedro falou: peraí, Senhor, eu já trabalhei a noite toda. Eu trabalhei. Se o Senhor falar que eu não trabalhei, que eu não tentei pescar, eu tentei pescar. Ou seja, o Pedro estava trabalhando. E o Senhor pediu para ele lançar a rede. O
Senhor pediu para ele fazer. O Senhor pediu para ele. O Senhor falou, vai lá. E da mesma maneira quando pediu para que os discípulos alimentassem a multidão. Mas, Senhor, o Senhor não tem como. 200 dinheiros não seria suficiente para alimentar essa multidão. É muito. Não tem como. Não dá. E aí nós temos o relato da grande multiplicação por 2 vezes que o Senhor Jesus fez. Então, às vezes, quando vem uma palavra, uma direção, uma orientação da parte do Senhor que vai requerer um pouquinho mais de esforço, não questiona não. Vamos trabalhar. Talvez o que Deus está pedindo um pouquinho mais de esforço. Um pouquinho. Vai lá, peça vasilhas emprestadas aos seus vizinhos, e que não sejam poucas. Vai lá e pede vasilhas. O restante da história você sabe. Ela entrou, ela fechou a porta, com ela, com os filhos. Às vezes é necessário, eu já falei isso em algumas mensagens, às vezes é necessário fechar a porta para algumas pessoas. Para que haja grande multiplicação na nossa vida, nós vamos ter que fechar as portas para algumas pessoas. Enquanto algumas pessoas estiverem perto de nós, nós não vamos viver a grande multiplicação. Enquanto algumas pessoas fizerem parte do nosso dia a dia, a grande multiplicação não vai acontecer. O azeite não vai transbordar enquanto algumas pessoas estiverem próximos a nós. Agora, quando estivermos somente com a palavra, aí vai ter a multiplicação. Porque a ordem foi: entra, fecha a porta com você e com os seus filhos. E aí eu vou fazer. Então, talvez com algumas pessoas, com algumas situações na nossa vida, não vai ter grande multiplicação. Então, a direção do Senhor parecia pesada ao momento, mas era do Senhor, era uma direção de Deus. Então, a gente precisa estar atento naquilo que Deus está direcionando para nos abençoar. Começa a verificar. E aí ela pegou, poder falar: poxa vida, eu vim aqui pedir ajuda para o profeta, e o profeta mandou eu pegar a vasilha. Me deu trabalho. E o trabalho não parou por aí não. Olha a continuação do texto. Olha lá. Então a mulher foi para casa com seus filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar azeite nas vasilhas, conforme seus filhos iam trazendo. E quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. E ela foi e contou ao profeta Eliseu. E aí ele disse: venda o azeite, paga todas as suas idas, e ainda vai sobrar dinheiro para você e para seus filhos irem vivendo. Que isso, pastor? O profeta mandou ela ir trabalhar ainda? Pois é. Ela se tornou a empresária do azeite, tornou-se a comerciante do azeite. Imagina, para quem não tinha nada, talvez Deus está dando uma direção, Deus está abrindo os teus olhos, Deus está te dando mas vai requerer um pouco de esforço, né? Vai requerer um pouquinho de trabalho. Uma vez uma pessoa me perguntou: pastor, é pecado eu me inscrever num lugar onde vai ter um sorteio de uma casa? Lá na televisão vai ter o dia da princesa lá, e aí vão sortear uma casa e tal. Eu falei: não, irmão, não é pecado, mas espera aí. Você não tem um Deus que é abençoador, um Deus que pode fazer você, te dar força para você adquirir sua casa, que te dê condições de comprar o teu terreno, que você junte lá os materiais necessários e comece a sentar tijolo por tijolo. Deus não é Deus para te abençoar dessa maneira? Você não crê que Deus pode te abençoar? Falou: eu creio. E não muito tempo depois realmente foi o que aconteceu.
Ela ganhou uma casa simples, a família do esposo dela abençoou, ajudaram eles lá no terreno, na casa, não lembro exatamente, e logo ela estava na casa própria. Foi trabalhoso? Foi. Teve que reformar? Teve que trabalhar? Teve que se esforçar? Teve. Mas é diferente, né, do sorteio. E às vezes a gente quer que as coisas venham por sorte, né? Às vezes a gente quer que aquilo do Senhor venha por sorte. Ô Pedro, lançai a rede. Sim, Senhor. Eu trabalhei a noite toda, mas nada apanhei. Agora eu vou. Vai lá, peça as vasilhas emprestadas que não sejam poucas. Ô Felipe, arruma pão para essa multidão aí. Senhor, não tem como. Se eu tivesse 200 dinheiros, não daria. Ô Senhor, tem um rapazinho aqui com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que seria isso? Não, é isso mesmo que eu quero. É isso mesmo que eu vou fazer. É da onde não tem, da onde não é óbvio, que eu vou multiplicar. Óbvio é o que talvez o Satanás queria, né? Transforma essas pedras em pães. Isso é o óbvio. É o fácil, né? Não tem esforço nenhum. Um passe de mágica, tem uma mesa cheia de pão. Não. Deus é Deus de fazer isso. Ele serviu Elias. Ele serviu Jesus, depois os anjos chegaram e o serviram. Deus é Deus de fazer o sobrenatural. Mas talvez Deus está esperando que a gente trabalhe um pouco mais. Deus está esperando que a gente faça algo a mais. Mulher, pega vasilhas emprestadas, sim, Senhor. Fecha a porta, sim, Senhor. Derrama o azeite, sim, Senhor. Vende o azeite, sim, Senhor. E a bênção veio. Talvez Deus está querendo esse esforço um pouquinho a mais de nós. Amém? Deixa eu fazer uma oração com você. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esta mensagem. Senhor, que verdadeiramente o Senhor venha nos abençoar. Que verdadeiramente o Senhor venha abrir os nossos olhos. Que verdadeiramente o Senhor venha multiplicar sobre as nossas vidas. Assim como o Senhor trouxe o azeite necessário para aquela viúva. Senhor, se hoje nos mandarem encher a nossa casa de vasilha, nós o faríamos. Se hoje nos mandarem, Senhor, fechar a porta para algumas coisas deste mundo, nós o faríamos. Se hoje nos mandasse, Senhor, trabalhar para vender o azeite, nós o faríamos. Senhor, que de verdade nós venhamos abrir os nossos olhos. Que de verdade nós venhamos estar atentos, Senhor, à direção que o Senhor tem para nós. E que caia por terra, Senhor, toda e qualquer ação do inferno. E que a Tua bênção, Senhor, aquela que enriquece e não traz dores, esteja, Senhor, sobre cada uma dessas casas. Pai, eu estou repreendendo toda e qualquer palavra, toda e qualquer direção, Senhor, todo e qualquer, Senhor, impedimento, e que a Tua bênção esteja sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, a malhar trigo no lagar, sim, Pai. A trabalhar, Senhor, com todas as nossas forças, para que o milagre aconteça, Pai. E que a Tua resposta, aquela que vem do céu, Pai, chegue até esta casa, chegue até esta família, chegue até este lar. É o que eu determino, Senhor, em nome de Jesus. Porque fiel é o Senhor que começou, fiel é o Senhor que vai fazer, Pai. Abençoa-nos, Pai. Multiplica-nos, Senhor, e traga da resposta sobre nós. É o que eu te peço, Pai. Eu digo muito obrigado, Senhor. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe cada um que esteve presente aí, a Tata, a Maria Fernandes, a Mariane Pinheiros aí que estão aqui ao vivo agora. Outras pessoas vão estar participando depois dessa oração, mas que fica registrado aí. Vamos malhar trigo, vamos pegar as vasilhas, vamos lançar a rede, vamos trazer os 5 pães, né? Vamos fazer a nossa parte. E o mais, Deus há de nos abençoar. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Hoje, 9/12/76, culto da família. Bênção do céu para todas as famílias aí, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe
em nome de Jesus. Que a bênção esteja com você, em nome do Senhor Jesus. Perdoa a conexão, está oscilando muito, mas Deus abençoe a todos.